Olá! Boa tarde! Sejam bem-vindas para mais uma aula, nossa sexta-feira, nossa conexão. Sejam bem-vindas. Vão chegando. Sexta-feira, e olha, gente, eu acho que essa receita combina tanto com uma sexta-feira. E além disso, todos os segredos aqui revelados para vocês daquele brigadeiro perfeito, fit e low carb. Porque, gente, sem receita boa, sem receita gostosa, a gente não vende, mas sem as técnicas, a gente não consegue fidelizar os nossos clientes e acaba desperdiçando muito ingrediente. Então, a gente precisa saber do segredo, sim, além de ter só uma receita boa na mão, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre os segredos do brigadeiro fit perfeito, né? Quais são os detalhes que a gente tem que prestar atenção, quais são os detalhes que a gente precisa evitar de estar fazendo aí no nosso passo a passo de preparo do nosso brigadeiro. E a gente vai falar e vai botar a mão na massa também, tá? E de quebra ainda, gente, eu vou fazer com vocês aqui o brigadeiro e ainda vou finalizar com uma palha italiana, tá? Vou mostrar pra vocês como eu monto aqui bem rápido a palha italiana, tá bom? Então sejam bem-vindas, meu nome é Thalita Hartmann, sou chefe especialista em bolos fit e low carb, certo, galera? Vamos lá? Quem aí tem dificuldade em fazer aquele brigadeiro bem gostoso, low carb, sem açúcar, quem já testou várias receitas e ainda continua errando, né, ou com medo de experimentar novas receitas? Tô aqui já, gente, eu já misturei o cacau e o meu adoçante, tô com um pronto aqui, ó, brigadeiro pronto, e vou fazer um juntinho com vocês, tá? Galera, por que, né, a gente precisa ter o brigadeiro se a gente tá falando de bolo? Na verdade, o brigadeiro e uma massa base de bolo são o básico pra gente começar a montar um menu, né? Então, a massa de baunilha com o brigadeiro de chocolate, massa de baunilha com o brigadeiro branco pode se transformar no brigadeiro de maracujá, um brigadeiro de limão, um brigadeiro trufado. Então, é uma receita muito fácil de se fazer, mas que precisa de algumas técnicas, né? E a gente também tem, sabendo escolher, né, os ingredientes, a gente consegue reduzir aí os nossos custos, então tem um custo mais baixo. Falando da confeitaria em geral, da confeitaria fit, tem um custo baixo. A gente consegue botar um valor de lucro, né, bem bom aí, de 100%, 200%, porque é um docinho que vende muito, né? Então a gente tem ainda as opções de versatilidade, né, na venda desse produto, no caso, o brigadeiro, né? Então a gente pode estar usando de cobertura, a gente pode estar usando de recheio, a gente pode vender nos potinhos e valorizar o nosso produto, a gente pode vender nessas embalagens presenteáveis, né, que ainda a gente coloca mais lucro em cima, porque sempre que for colocado numa embalagenzinha para presentear alguém, valoriza mais ainda o nosso produto, certo? Então, além disso tudo, de ser fácil, surgem muitas dúvidas, né? Então, como fazer, Thalita? Como não cristalizar? O meu fica com muito do gosto de leite de coco, eu não sei embalar, o meu fica bom, depois amolece, só fica bom na geladeira, não consigo dar ponto de bolear. Então, é uma receita fácil, é uma receita versátil, é uma receita base para cobertura, recheio ou o próprio docinho, mas tem muitas dúvidas aí que envolve dentro da nossa confeitaria fit esse docinho tão gostoso que é o nosso brigadeiro, tá? Então,
A gente vai conversar sobre isso, mas, em primeiro lugar, eu queria te adiantar que o que a gente faz na Confeitaria Fit, na verdade, não é o brigadeiro, né? Então, a gente faz uma trufa, na verdade, de chocolate 70%, de chocolate amargo, quando a gente utiliza 80%, porque o brigadeiro tradicional, ele é o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga, essa é a receita base de brigadeiro, tá? Então, qualquer coisa que tiver essa base for adicionado um chocolate ou uma essência, um extrato, ela já é chamada de trufa. Então, na verdade, a gente utiliza essa nomenclatura de brigadeiro para vender, né? Então, é um nome comercial, né? Porque é um brigadeiro e brigadeiro tá aí no desejo de, acho que 99,99999% das pessoas gostam de um brigadeiro. Umas são alucinadas, outras amam e outras gostam, mas nunca ouvi alguém falar que não gosta. Até eu que não sou muito fã do chocolate, mas um brigadeirinho a gente não nega, né? Então, na verdade, a gente vende trufas. A gente vende trufas porque pra gente ter uma receita muito gostosa, a gente, com os adoçantes, a gente precisa estar adicionando um chocolate dentro pra gente chegar no ponto, né, ideal, porque a gente não pode utilizar leite condensado nem o açúcar nessas receitas, certo? Sejam bem-vindas, Ana Rita, Sandra, bem-vinda, Mari, bem-vinda, tá? Gente, vamos lá, deixa eu ver o que eu começo aqui. Eu acho que eu vou finalizar a minha palha, colocar na forma e depois ver se dá tempo de cortar e depois a gente faz o brigadeiro, tá? Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Eu só vou dar uma aquecidinha. Eu tô aqui com esse que eu já fiz, ó, bem cremosão. E eu já vou falar a diferença deles pra vocês, tá? Então, olha lá, esse aqui, ele é low carb, mas ele foi feito com chocolate 70%. Tá? Então, vocês podem ver que ele tem um brilho muito legal. E é super cremoso, tá? Eu vou dar só uma aquecida nele aqui. A gente vai fazer junto um 00 açúcar e vegano, tá? Vou só aquecer. E vou adicionar os biscoitinhos. Gente, o biscoito não vai dar tempo de fazer junto com vocês, mas eu vou deixar no canal do Telegram. Hoje ainda eu deixo lá a receita do biscoitinho de canela low carb, tá? Eu gosto de fazer essa combinação. É um biscoitinho de canela que eu faço, um cookiezinho bem prático de fazer. E eu acho que combina muito aqui com o brigadeiro 70%, tá? Pra gente fazer a palha. Deu, ó. Só amoleci ele de novo, tá? E aí eu vou, os biscoitinhos, eu não gosto de quebrar muito, porque ele já se quebra aqui na hora de misturar, tá? E aí eu venho e misturo aqui. Com o meu brigadeiro. A quantidade de biscoito, gente, vai depender de como você gosta dessa palha, tá? Se você quer com mais biscoito, se você quer com mais brigadeiro, mais cremoso. Quando a gente fala do cookie, do biscoito low carb, que vai a farinha de coco, a minha sugestão é vocês estarem colocando um pouco menos do biscoito, senão vai ficar aquele residual, aquele farelo da farinha de coco, tá? Mesmo que seja uma farinha de coco bem fininha, sempre fica, tá, gente? Aquela areiazinha sempre fica, tá? Então, aí a minha sugestão é vocês deixarem um pouquinho menos de biscoito e deixar mais a cremosidade do brigadeiro, tá? Vanessa, é só entrar lá no canal do Telegram, na minha bio tem lá o link, é só que clicar no canal do Telegram, tá? A gente tem um canal do Telegram que é exclusivo para as alunas e a gente tem um aberto que é para essas receitas das
lives, conteúdos, avisos de lives, avisos de workshop, tá? Promoções. Então, se não tiver no canal do Telegram, vai na bio depois da live, clica lá e entra, tá? Lembrando que as receitas em PDF que eu deixo para vocês, que são as receitas de sexta, ficam por 24 horas, depois elas são retiradas de lá, tá? Porque esse conteúdo vai para as alunas do meu clube de receitas, tá? Então essas receitas saem e ficam exclusivas depois para os alunos, tá? Então, aqui, fiz o brigadeiro. Dei o ponto nele e já adiciono o biscoito, tá? Lembrando que o biscoitinho eu vou deixar a receita para vocês no canal do Telegram, tá bom? E o brigadeiro a gente vai fazer já juntinho aqui. Vai ficar uma palha bem grossa aqui. Ó, então eu botei o plástico filme embaixo, porque eu acho mais fácil de retirar da forma depois, tá? Então, coloco o plástico filme lá embaixo. Venho com a espátula aqui, espalho. Agora eu vou... Cadê o pano? Vou dar uma batidinha aqui pra ele baixar bem, não ficar nenhum espacinho sem o brigadeiro. Vocês estão vendo aí? Agora, gente, ó, esse pedacinho que ficou, eu vou cobrir e vou tirar aqui a outra parte e venho com a outra parte e fecho bem aqui, tá? Faço um pacotinho e aí eu dou a última ajeitadinha, olha lá, tá? Vocês podem fazer no tabuleiro de vidro, numa forma, mas o ideal é que fique quadradinho para vocês já fazerem o corte da palha, tá? Certo? Vamos lá! Quem me acompanha aqui, o que eu faço agora? Deixo resfriar a temperatura ambiente ou geladeira. Dou-lhe 10 segundinhos só para eu tirar a panela aqui. Vamos ver quem me acompanha ou quem é minha aluna e sabe a resposta, tá? Geladeira ou temperatura ambiente? Umas escapadas. Temperatura ambiente, já conheço vocês, hein? Já conheço vocês. É isso aí, tá, gente? Quando a gente tá falando de polióis, de adoçantes, a gente deixa resfriar na temperatura ambiente, pra gente não acelerar o processo de cristalização dos nossos polióis, tá? E aí eu já entro no assunto de como, né, esse meu brigadeiro vai se transformar aí num brigadeiro perfeito, mesmo sendo low carb, vegano, que agora eu vou fazer com vocês um vegano, sem caseína, sem o leite animal, tá? Então, não é só sem a lactose, não. É um sem o leite animal, tá? Então, um dos pontos é vocês estarem aprendendo a trabalhar com os adoçantes, tá? Usar ele, né? Quanto mais fininho, melhor, mas se vocês podem ter o adoçante pulverizado, se vocês acelerarem o processo de cristalização, já vai dar errado. Então, né, vamos anotando aí. A gente precisa de um adoçante bem fininho, tá? Um adoçante pulverizado. A gente precisa ter o ponto correto desse brigadeiro para não reduzir demais a quantidade de líquidos aqui na receita e fazer com que esse meu adoçante cristalize mais rápido também. Eu preciso resfriar ele da maneira adequada, certo? Que seria a temperatura ambiente, só depois levar para a geladeira. E depois de 24 horas é que eu vou ter o ponto real mesmo do meu brigadeiro low carb, tá? Eu não consigo dar o ponto nele depois de 6, 8 horas mesmo na geladeira, tá? Não consigo. 24 horas que aí vocês ficam certinho com o ponto
desse brigadeiro, tá? Mas as duas dicas mais importantes de verdade para você ter um brigadeiro muito gostoso mesmo é você ter um chocolate de qualidade, tá? O chocolate conta muito no preparo do brigadeiro, porque é o sabor dele que vai estar ali. Então, como eu falei no início dessa aula, a gente, na verdade, né, faz uma trufa, a gente não faz o brigadeiro, porque a gente está adicionando o chocolate, né? Então, a gente não adiciona só o chocolate em pó, mas a gente adicionou o chocolate. Então, praticamente, a gente está trabalhando com uma trufa. E o grande segredo das trufas deliciosas é a qualidade do chocolate. Então, em primeiro lugar, se você quiser ter um brigadeiro muito gostoso, é você estar utilizando um chocolate muito gostoso e de qualidade, tá? E aí, você pode estar escolhendo, hoje no mercado tem várias marcas. Como eu falei pra vocês, esse aqui eu fiz com o chocolate 70%, tá? E o que eu vou fazer vegano, eu tô utilizando o da Gobest, tá? Por que, Thalita, tu usa da Gobest? Eu gosto muito do sabor desse chocolate. Eu tenho a opção de 54%, que seria o a leite, 70%, 80%, e ele é adoçado com o eritritol, tá? Como eu não utilizo o xilitol nas minhas receitas, nem o maltitol, então eu gosto desse chocolate da Gobest, que ele é adoçado com eritritol, certo? Então, isso é o primeiro ponto para você ter realmente um brigadeiro com muita qualidade, tá? É a qualidade do seu chocolate. Ah, mas é muito caro, gente. O caro vai agregar valor aí no teu produto e você pode colocar um preço a mais, porque realmente ele vai ser muito gostoso, tá? Bem delicioso de verdade. E aí, o segundo ponto, dentro da questão do chocolate, é você saber com o público que você está trabalhando, né? Então, se você está trabalhando com um público só low carb, que você pode estar utilizando um chocolate 70%, e aí você pode utilizar outras marcas, reduzir um pouco o custo, tá? Desse teu brigadeiro. Você tem que entender se você precisa estar trabalhando com ingredientes sem os lácteos, né? Sem a caseína. Então, escolher um chocolate vegano e sempre buscar o chocolate nobre, certo? Então, o da Gobest, por exemplo, ele já tem tudo isso, né? Então, o da Gobest eu consigo trabalhar com chocolate 70% adoçado, por exemplo, com açúcar mascavo, que é delicioso. Ainda me atende na linha funcional, que também é sem lácteos, e também ele me atende na linha low carb, que é o adoçado com eritritol, também sem os lácteos, tá? Então, primeiro ponto, melhor chocolate vai ser o resultado do seu brigadeiro, né? Da sua trufa, certo? E aí, o segundo ponto é o seu creme de leite, seu creme de castanha de caju. Quanto mais gordura tiver esse creme de leite, mais brilhante, mais cremoso vai ficar o teu brigadeiro, certo? Então, posso usar o creme de leite de caixinha? Pode usar o creme de leite de caixinha, mas daí o 17, 20% de gordura, porque ele vai ficar mais cremoso e vai ter mais gorduras para deixar ele mais brilhante. Por quê? Eu não utilizo manteiga para deixar esse meu brigadeiro brilhante, né, cremoso. Então, eu utilizo as gorduras próprias dos ingredientes que vão na receita, tá? No caso, né, o zero lactose, ou creme de leite normal, ou creme de leite fresco, tem muito mais gordura, né, creme de leite fresco. Mas, aí vocês têm que pensar um pouco em questão de custo-benefício, né, o valor dele é muito mais alto, tá? E aí, se você for para a linha sem os lácteos, né, você pode estar utilizando creme de leite de castanha de caju, leite de coco, que são os que ficam melhor. Hoje a gente tem creme de leite de castanha de caju para comprar num valor... Aqui eu encontrei essa semana mais barato do que o creme de leite tradicional, tá, gente? Então, vale muito a pena. Mas você pode fazer o creme de leite de castanha de caju em casa também, que é muito fácil, muito simples, tá? O único benefício, vocês têm que, na verdade, ver, né, se eles têm amido, né? Por exemplo, esse aqui, se eles têm amido, a composição, que daí deixa ele uma textura mais cremosa, na verdade. Então, vocês têm que ler ali os ingredientes. Eu, hoje, estou utilizando esse aqui, mas eu gosto muito de fazer o meu. Esse aqui deixa um pouquinho mais branquinho, ele é mais branquinho, tá? Pra fazer o nosso creme de leite.
certo, gente? Então, eu já falei para vocês 2 pontos importantes pro grande segredo do seu brigadeiro perfeito, tá? Que é um chocolate nobre, que você precisa escolher, porque é o sabor que vai ficar aí no seu brigadeiro, é o do chocolate. Dentro dessa questão do chocolate, você precisa saber, se você trabalha com a linha low carb, você pode estar utilizando chocolate 70%, por exemplo, ou uma linha vegana ou sem lácteos, né? Que você precisa estar utilizando um chocolate sem lácteos, ou ainda os chocolates sem açúcar, que aí, né, com maltitol, com eritritol, eu no caso só uso o eritritol dentro da low carb, tá? Que vocês têm que estar atentos. Segundo ponto, creme de leite, tá? Ou um creme de leite aí vegetal, ou um creme de leite com maior teor de gordura, né? No caso, o melhor, questão de saúde e mais gordura, seria o creme de leite fresco. Mas, como eu falei, quando a gente está falando em comercializar, a gente tem que pesar um pouco a questão de custo-benefício e nos manter ainda, né, num alimento fit, mais saudável. E aí, gente, como vocês estão trabalhando com uma trufa, vocês podem acentuar esse sabor. Mas, Thalita, por que acentuar esse sabor se você já falou que você está trabalhando com chocolate nobre, um chocolate de qualidade? Porque você vai auxiliar o adoçante a perder um pouco daquele residual. Por mais que a gente tenha um mix bem equilibrado de adoçante, você consegue, com aroma de baunilha, que seria o neutro, né? Baunilha e caramelo, você consegue deixar um brigadeiro muito saboroso e muito próximo do tradicional mesmo, tá? Então, as essências ou extratos de baunilha e o de caramelo, vocês conseguem chegar, né? O cheirinho já lembra muito o brigadeiro tradicional. E aí vocês podem brincar, né? Também com um rum, com uma menta, com outros sabores e trazer outros produtos com uma mesma receita, certo, gente? Então, vamos lá para a prática, né? Certo? Thalita, eu tenho 62% de chocolate. Gente, o chocolate, eu não vou entrar em questão aqui, porque vocês têm que provar e experimentar, tá? Mas eu já adianto para vocês que o chocolate ele vai mudar o ponto aqui. Ou reduzir um pouco mais ou um pouco menos, que depende da textura do chocolate que você tá usando, tá? Aí, quanto a porcentagem do cacau, né? Quanto menos cacau, né? 70% ele fica mais amarguinho, o 54%, 60% ele fica mais docinho, mais clarinho, tá? Vocês podem fazer um mix de 2 tipos de chocolate, que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer metade, né, do chocolate 54% e a outra metade 70%. Fica bem equilibrado os sabores e fica bem legal para trabalhar, tá? Gente, aqui eu já coloquei o meu adoçante e o cacau em pó, tá? Eu coloquei 120 gramas do eritritol e coloquei 3 gramas da estévia, tá? A estévia vai entrar para realçar aí esse sabor adocicado. E botei 20 gramas do cacau em pó, tá? O cacau em pó, nesse caso, eu indico tá usando o alcalino, tá? O cacau natural vai deixar um amarguinho mais forte no teu brigadeiro. Eu, particularmente, não gosto desse amarguinho do cacau natural, tá? E aí... Aqui tem um segredo também, que eu gosto de mesclar o leite de coco com o creme de leite. Mesmo se eu estiver utilizando só o creme de leite vegetal, eu gosto de fazer essa mescla, justamente para equilibrar os sabores, para não ficar aquele sabor acentuado de creme de castanha de caju ou sentir muito forte a gordura do creme de leite, porque também isso pode ser um problema. Então, eu sempre vou fazer uma mescla aí do creme de leite e do leite de coco, tá? Então, aqui eu botei 200 gramas, 120 do eritritol, 3 da estévia, botei 20 de cacau, 200 do leite de coco
E vou botar 400 do creme de leite, tá? Aqui eu misturei primeiro o leite de coco, a receita eu tô falando aqui pra vocês, tá? Eu coloquei a metade pra dissolver bem aqui o meu cacau e não ficar com bolinhas, tá? Antes de adicionar o restante. Quando eu perceber que dissolveu bem o cacau, aí eu venho pra panela que com o calor vai terminar de dissolver, tá? Então, coloquei aqui na panela 120 gramas do eritritol. Se você utilizar o xilitol, pode colocar 100 gramas. Coloquei 3 gramas de estévia, 2 a 3 gramas de estévia. Se você tiver com a colorandina, pode ser um pouquinho menos. 20 gramas de cacau, cacau alcalino. 200 gramas do leite de coco. E eu vou entrar com 200 gramas, pode ser o creme de leite que você tem o hábito de utilizar, ou o creme de leite de castanha de caju, tá? Hoje não deu tempo de fazer, eu não tinha congelado, então eu tô utilizando o pronto, de caixinha mesmo, tá? Aqui. 400 gramas do creme de leite, certo? Aqui está a minha base, tá? Agora eu ponho fogo médio para baixo para não queimar. E eu vou vir com o meu chocolate. Deixa eu colocar. Deixa eu aproveitar essa tampinha. Então, gente, eu reduzindo só essa mistura aqui, eu consigo chegar num ponto de um brigadeiro, tá? Mas o problema é que a gente está trabalhando com os adoçantes, então a gente corre um risco de reduzir demais a quantidade dos líquidos e o meu brigadeiro cristalizar no dia seguinte, tá? Então, o chocolate, ele entra justamente para nos auxiliar a dar o ponto, tá? A dar o ponto no brigadeiro, sem que a gente precise reduzir demais essa mistura e consiga manter os líquidos dentro da massa, fazendo com que não cristalize esse meu brigadeiro, tá? Então, aqui eu só tô picando ele, deixando mais fácil para dissolver. E vou colocar aqui na minha mistura, tá? Eu tô utilizando hoje o 70%, tá? 70% adoçado com o eritritol. Vou colocar 200 gramas do chocolate. Eu já vi gente querendo reduzir bastante a quantidade deixa eu voltar pra cá. Eu já vi receita, gente, com uma quantidade bem menor do chocolate, tá? Mas aí o que acontece? Você precisa
saber se você vai utilizar para uma cobertura, você pode entrar com 100, 150 gramas do chocolate. Se você for usar para bolear, use 200 gramas. Porque senão, mais uma vez, eu vou falar para vocês, vão precisar reduzir demais esse brigadeiro para dar ponto de bolear. E aí ele vai cristalizar, tá? Vai cristalizar, não vai ficar com uma textura cremosa o suficiente, tá? Outra coisa, se você, por acaso, não é a questão da caseína ou dos lácteos, você pode estar adicionando aqui umas 10 gramas, uma colher de sopa da manteiga, tá? Pra dar um pouco mais de brilho. Eu não vejo necessidade, mas fica como sugestão, tá? Vou homogeneizar aqui. Vocês vão ver que é muito rápido. Uma bagunça danada aqui. Aí, galera, começa a estourar aquelas bolhas que a gente não sabe se vai no olho, se vai... Uma loucura só, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Fogo médio para baixo e vai reduzir, tá? Então, vamos falar um pouquinho. A gente já falou de todas as... Uma... A gente já falou de todas as formas corretas, de todos os cuidados que a gente precisa para ter o nosso brigadeiro perfeito. Mas agora, mais importante ainda, é você saber o que não fazer nesse brigadeiro para perder, né? Então não adianta você seguir todos os passos certos e viajar aqui nesses detalhezinhos de erro, né? Que são muito fáceis de passar despercebidos no momento de preparo do seu brigadeiro, tá? E um deles é a questão dos adoçantes que a gente já falou. A gente precisa dissolver muito bem esses adoçantes. E uma das formas de fazer isso é vocês adicionarem ali, como eu mostrei, os adoçantes pulverizados junto com leite de coco e o cacau para dissolver muito bem, tá? Utilizar o mix correto desses adoçantes também. Então, se você for utilizar só o xilitol, provavelmente vai ficar aquele residual mentolado no seu brigadeiro, tá? Se você utilizar apenas o eritritol, provavelmente ele não vai ficar o doce suficiente para dar esse gostinho do brigadeiro. Ah, Thalita, mas é só adicionar um pouco mais, porque o eritritol, ele adoça 20% a menos do que o xilitol, né? O que dizem por aí. Se você colocar mais do eritritol, com certeza ele vai puxar o residual mentolado e vai cristalizar o seu brigadeiro. Então isso, gente, é vocês entenderem o que é um mix perfeito. É vocês entenderem que vocês precisam de uma receita completa, um conjunto de ingredientes que deixem a tua receita perfeita. Então o mix, ele não é apenas de farinha, de adoçante, mas sim, ele é o juntar todos os ingredientes para formar um elemento perfeito, tá? E aí, se você colocar, então, o eritritol, vocês já sabem que vocês precisam da estévia, tanto para aumentar o poder dulçor, e aí vocês não precisam colocar mais adoçante e correr o risco de ficar com o sabor mentolado, tá? Outro detalhe que passa muito despercebido é o ponto desse brigadeiro. Como eu já falei para vocês, a gente adiciona o chocolate aqui para nos auxiliar a dar o ponto no brigadeiro, porque a gente precisa de líquidos aqui para preservar a textura cremosa desse brigadeiro por mais tempo. Gente do céu, tá voando assim, ó, enlouquecidamente aqui. As bolhas.
Então, a gente não pode reduzir demais como o ponto do brigadeiro tradicional, tá? Porque é só a gente pensar que a gente já tem o chocolate. O chocolate à temperatura ambiente, ele vai endurecer. Então, a gente não precisa reduzir tanto, porque a gente tem o chocolate aqui. Se você reduzir demais, vai cristalizar o seu doce. Outro erro muito comum é como resfriar esse teu brigadeiro, tá? Então, gente, já deu o ponto aqui, ó. Ele é muito rápido. Eu vou voltar aqui só pra mostrar pra vocês. Difícil mostrar aqui, né, gente? Mas vocês passam a espátula na lateral da panela e vocês começam a enxergar o fundo da panela, tá? Vocês não vão ter aquela massa de brigadeiro, como no tradicional, que vem meio que uma bola junto, tá? No momento que vocês passarem a espátula e vocês já perceberam que começou meio cristalizar, formar um caramelo aqui embaixo e aparecer o fundo, ó, passei, aparece o fundo lá, ó. Estão vendo, ó? Passa o fundinho, pega o fundinho lá, tá? Vou mostrar o ponto aqui dele pra vocês, ó. Ele tá cremoso, mas ele ainda tá líquido, tá bem cremoso, brilhante. Estão vendo, ó? A cor dele tá linda. Vou botar aqui. Então, esse é o ponto, calma aí. O que eu vou fazer agora? Não tenho... Gente, eu vou até aqui no meu cabelo. Não tenho habilidades suficientes ainda e nem força. Ó. Brigadeiro lindão. Vou voltar pra cá pra raspar tudo, tá? Gente, esse aqui é sem açúcar e sem lácteos, tá? Fiz com chocolate vegano e com creme de leite de castanha e leite de coco. Quem vai lamber... Gente, não existe fazer brigadeiro sem lamber panela e colher, por favor. Estou sozinha hoje aqui, mas essa panelinha vai ficar para depois e a colher vai vir agora, né? Não existe. Quem teve infância, gente, lambeu colher de panela de brigadeiro. Vai ficar pra depois. E aqui, ó, ou um plástico filme, ou esses saquinhos de congelar alimentos, eu vou encostar aqui no brigadeiro para não criar aquela película, aquela natinha, que depois ela não desmancha no restante da massa do brigadeiro, tá, gente? Prontinho, feito junto com vocês. E agora, o último detalhe, resfriar a temperatura ambiente, tá? Já repeti muitas vezes, né? Mas vou repetir de novo para vocês. Deixar resfriar a temperatura ambiente para não acelerar a cristalização dos nossos polióis. Certo, gente? Ó, fizemos a palha ao mesmo ponto, tá? O mesmo ponto do brigadeiro para a palha italiana. Esse aqui vai virar um brigadeiro para bolhar. E aqui eu tenho uma trufinha, tá? Que é recheada com brigadeiro. Então, é a casquinha de chocolate, é o brigadeiro banhado no chocolate e virou uma trufinha, tá? Aí sim, caracterizado por trufa mesmo. Muito fácil de fazer, aqui é uma castanha em cima e fica uma ideia bacaníssima aí pra vocês, tá? Então, ó, todos os nossos feitos de hoje. Gente, adoçar só com a estévia, vamos ver aqui outra parte, ó. Ele não vai dar
ponto, na verdade, né? Porque vamos pensar que a massa de brigadeiro, ela vai o leite condensado. Então, a gente tem que fazer um leite condensado para conseguir dar essa textura. Então, como a gente faria o leite condensado? O creme de leite e o adoçante. Então, a gente faz essa base e aí adiciona o cacau e o chocolate, tá? Então, é uma base de brigadeiro. Quero brigadeiro branco? Faz a base sem o cacau, depois adiciona o chocolate branco. Você vai ter um brigadeiro branco e sem açúcar, tá? Então, só a estévia, ela sozinha, ela não adoça, ela fica com o residual, né, dela, porque você vai ter que colocar um pouquinho a mais e também não dá essa textura, né, essa cremosidade pro brigadeiro, tá? Mais dúvidas, gente? Eu vou levar, esse que esfriou. Eu vou levar pra geladeira esse aqui e depois eu vou cortar, vou fazer um videozinho cortando a palha e mostrando pra vocês lá nos stories, tá? Eu vou botar esse aqui na geladeira. De repente amanhã de manhã vai ficar bom pra cortar, ou finalzinho da noite eu consiga cortar e daí eu faço um videozinho ou faço um Reels depois e posto aqui pra vocês da palha italiana. E também vou bolear os brigadeirinhos, mostrar pra vocês. Vou fazer 2 vídeos, tá, gente? Vou fazer 2 vídeos mostrando a textura do brigadeiro depois, vou bolear eles também. Como eu decoro eles, eu gosto de fazer com chocolate ralado mesmo. Qual a sua opinião sobre o açúcar de maçã quanto à saúde? Apesar de não ser low carb. Gente, eu não utilizo açúcar de maçã, então eu não vou comentar sobre o açúcar de maçã. Agora, se você entrar numa linha funcional, tudo, né? Açúcar de coco, açúcar demerara, pra mim é tudo açúcar. Mas como eu não utilizo o açúcar de maçã, eu não consigo dar a minha opinião de alguma coisa que eu não utilizo. Eu fiz alguns testes, mas a minha confeitaria ela é muito baseada em custo-benefício e ingredientes que você consegue encontrar, vamos dizer, no supermercado com mais facilidade, tá? Então, o açúcar de maçã ainda é um produto que é mais difícil de encontrar. Então, eu opto por sempre estar fornecendo receitas, tanto para as minhas alunas como para vocês, com ingredientes que não sejam tão difíceis de encontrar, certo? Mas o açúcar de maçã, ele tem a fibra de maçã e o açúcar de maçã, né? Então, você tem que também ver essa questão. Questão de caloria, para que público você quer vender. Então, se você comprar açúcar de maçã com açúcar demerara, provavelmente os benefícios para a saúde do açúcar de maçã vão ser melhores do que o açúcar demerara. Tem muitas questões aí envolvidas, tá? O creme de leite ao tal castanha, gente, esse aqui não é, mas eu prefiro, porque esse aqui tem amido, tá? Eu fui ler agora aqui, tem amido, mas era o que eu tinha hoje, então eu tinha que vir fazer a receita pra vocês, tá? Então não é um alimento. Ele tem bastante coisa aqui. Ó. Ele tem uma textura muito legal, uma cor bem branquinha, mas se você estiver trabalhando com a linha low carb, você tem que dar uma pensadinha aqui na questão dos ingredientes, porque tem amido, tá? Eu gosto de fazer o creme de leite castanha de caju. Tal castanha, ele tem menos ingredientes na composição dele, tá? Então, na verdade, eu nem fui. Eu pedi no iFood, hoje eu tinha que fazer o que eu achei ali no supermercado. Pelo iFood ainda e trouxe pra eu fazer pra vocês a palha, porque acabou tudo ontem. Sim, existe hoje o maçã em pau da Gi, tá? Eu conheço, foi dela que eu fiz os testes. Como eu falei, é maravilhoso, ele carameliza, mas eu ainda não utilizo nas minhas receitas, porque eu trabalho com uma linha low carb que não utiliza não utiliza açúcar, é só o eritritol, tá?
ela tem, tá? Fibra e tem o açúcar também. Certo? Mais perguntas, gente? Vamos recapitular, então, o que a gente precisa para ter um brigadeiro perfeito e low carb, tá, gente? Primeiro, um chocolate de ótima qualidade, um chocolate nobre, porque é o sabor do chocolate que vai estar mais intenso aí no meu brigadeiro, tá? Dentro da questão do chocolate, eu preciso ainda entender para quem eu estou vendendo ou que linha eu quero atender. Então, se eu posso utilizar um chocolate 70% ou se eu quero um chocolate vegano ou se eu quero um chocolate adoçado com adoçantes, tá? Então, eu tenho que definir para saber qual vai ser o melhor chocolate para esse meu brigadeiro, tá? E aí, o creme de leite, né? Se eu posso utilizar um creme de leite fresco, que tem uma porcentagem maior de gorduras, que vai deixar meu brigadeiro mais cremoso e mais brilhante também, que é uma questão muito interessante, né? Que a gente precisa buscar nesses docinhos clássicos e trazer essas características para os nossos docinhos fit, tá? Esse puxa, né? Essa textura mais puxa também, tudo isso a gente tem que ir buscar. Agora, se eu trabalho com uma linha sem lácteos, aí eu vou buscar um leite de coco e fazer uma mistura aí com um creme de leite de castanha de caju, pra, né, o leite de coco não fazer o sabor do chocolate sumir, nem o creme de leite de castanha de caju fazer o sabor do chocolate sumir. E aí, depois do chocolate nobre, do creme de leite que a gente vai utilizar, a gente pode estar acentuando o sabor do nosso brigadeiro, deixando ele com muita personalidade, muito próximo do clássico, que é utilizando os extratos ou a essência, né? Por exemplo, essência de caramelo ou extrato de baunilha, que dá um up aí nos sabores, pra gente tá chegando um sabor bem parecido, bem próximo ao clássico, tá? O tradicional, o brigadeiro tradicional. E também, como eu falei, como a gente na Fit não está fazendo um brigadeiro, a gente está fazendo uma trufa, vocês podem estar dando personalidade para os seus brigadeiros, usando uma essência de menta, um rum, né, o próprio rum, e saborizando a sua massa de brigadeiro, que vai ficar super gostosa também, tá? O que a gente não pode fazer nesse nosso brigadeiro, tá? Não dissolver os polióis corretamente, esfriar, né, acelerar o resfriamento desse nosso brigadeiro indo direto para a geladeira, que vai cristalizar o nosso doce, não ter um mix correto de adoçantes, mesma questão para não cristalizar o nosso doce, e também para a gente não ter residual de adoçante. Então a gente tem que ter um mix ideal e balanceado para esse nosso brigadeiro. A gente tem que saber o ponto correto, que, lembrando, não podemos reduzir demais para não tudo envolve o cristalizar, porque a gente não quer comer um docinho cheio de cristalzinho de adoçante, né? Então a gente precisa saber o ponto correto e por isso a gente tem o chocolate para nos auxiliar a dar esse ponto cremoso, macio e firme para bolear, tá? E como eu falei, o resfriar em temperatura ambiente. Certo, gente? Resumi aqui para você, já fiz um resumão. Quem gostou dessa aula... E ainda no início da live a gente montou a palha italiana, tá? Que o da palha era o chocolate 70%, agora, né, vocês viram que ele é um pouco mais brilhante, um pouco mais puxa. Então depois vocês voltem ali a live e olhem o ponto do brigadeiro 70%, vocês vão ver que ele é mais brilhante, mais puxa, né? E o chocolate com adoçante, ele não é tão brilhante, ele é mais líquido, né? Ele não é tão puxa, tão cremoso, tá? Porque, claro, 70% tem um pouquinho de adição do açúcar já, então ele vai ficar mais brilhante e mais cremoso, tá, gente? Fizemos a palha, fizemos o brigadeiro ao vivo vegano aqui pra vocês tirarem as dúvidas e prometi a receita dos biscoitinhos lá no canal do Telegram. Então, terminando aqui, corre no link da bio, clica lá,
Até o final da noite eu deixo para vocês a receita do cookie de canela low carb para vocês estarem fazendo a sua palha. E, gente, façam, testem e compartilhem comigo. Me marquem, compartilhem no story, no feed de vocês e me marquem, tá? @ThalitaHack, me marque aí que eu adoro ver os doces de vocês, né? Eu tô ali também para ajudar a tirar as dúvidas também, sempre que eu posso, eu tô disponível para estar ajudando vocês. Então, façam, testem e depois me mandem as imagens e compartilhem aí, me marquem no story de vocês, que eu vou ficar bem feliz, certo? Receitas no canal do Telegram, 24 horas, tá, gente? Depois essa aulinha sobe lá para os meus alunos do clube de receitas, tá bom? Certo? Terça a gente volta essa semana, coisa boa, deu tudo certo, consegui vir os 2 dias, mas agora vai fechar certinho, a internet não vai me abandonar mais. Terça-feira a gente tá de volta e a gente se encontra por aí no feed, se encontra no history. Esse final de semana vai ter bolo de festa aqui em casa, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. 100% sem lácteos, que é pra minha filha que não pode consumir, e 100% sem corantes. Então vamos ver o que vai sair. Ela quer me ajudar a decorar, mas eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu passo para responder, tá bom? Saudade de você, Ana! Quem mais passou aqui? Vanessa! Vanessa acertou antes lá, na resposta, esfriar a temperatura ambiente. Tchau, gente!